Olá, nós iniciamos com toda a igreja o tempo do Advento, essa preparação que poderíamos dizer é dupla para a celebração do Natal do Senhor. O tempo do Advento ele se divide em duas partes, existem duas dimensões aqui celebradas. A primeira recorda a visão tradicional da igreja, segundo a qual nos preparamos para aquilo que se chama de parousia na teologia, ou seja, a vinda de Cristo no final dos tempos para recriar toda a criação. O segundo momento do Advento é o Advento imediato para o Natal de Jesus, ou seja, para celebrarmos ritualmente o que nós já acolhemos um dia, o nascimento do Salvador feito homem. A liturgia do primeiro domingo nos traz um pequeno texto, uma pequena parte do capítulo 13 de Marcos, o final do capítulo 13 de Marcos. E nesse capítulo nós temos o anúncio de Jesus em relação à queda do Templo de Jerusalém. Pensemos que o templo, a instituição mais sacrossanta para o povo judeu, Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Ora, se cai o templo, o lugar onde Deus tinha os pés dentro da história, o que vai sobrar? E é nesse sentido que Jesus anuncia que a queda do templo não será a destruição da história, mas o começo de uma nova história. Então, o final do capítulo 13 pede que nós vigiemos, porque não sabemos quando o Senhor virá. É interessante olhar para o Evangelho de Marcos, porque normalmente a língua grega usa para falar do tempo duas palavras, Cronos e Kairos. Tanto Cronos como Kairos fazem parte da mitologia grega. Cronos é o pai de Zeus, é o tempo cronológico, o passar dos anos. Kairos é um filho de Zeus. É uma divindade um pouco desconhecida, mas era um jovem que andava sempre nu, com pequenas asas nos pés. E essas asas faziam com que ele fosse sempre muito veloz. Ele era calvo, tinha apenas um pequeno topete na frente. De modo que, para que você pudesse pegá-lo, tinha que pegar por esse topete. E aí você conseguia reter este Kairos. Só que Kairos é o tempo oportuno, que você pega quando passa, mas acontece uma vez. É nesse sentido que quando Marcos fala de tempo oportuno, usa a palavra, o vocábulo Kairos, para dizer, é importante estarmos sempre vigilantes e atentos, porque Cristo entra na história, não apenas a história humana como tal, mas na nossa história. Ele passa. E nós precisamos ficar vigilantes para isso. O tempo de preparação para o Natal, o tempo do Advento como tal, na liturgia, não é um tempo em que nós esperamos algo que não aconteceu, mas é um tempo em que nós nos preparamos para celebrar melhor aquilo que já recebemos, a visita de Deus feito homem dentro da história humana. Porém, como diz o concílio, os sinais dos tempos, eles nos demonstram a manifestação de Deus ou as manifestações de Deus dentro da história. Portanto, temos que ficar sempre vigilantes e atentos, porque o Kairos passa constantemente. Deus passa pela história da humanidade e pelas nossas histórias pessoais. E nós precisamos entender estes sinais dos tempos. Não fiquemos presos ao passado, mas a comunidade cristã deve ser sempre viva, vigilante e atenta, porque Deus continuamente passa pela nossa história.